Vamos à nossa palestra de hoje, continuando o capítulo 2. Então, aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Fiz um parênteses aqui um pouquinho. Vocês viram o que chegou no Brasil essa semana? Não estamos nessa parte ainda do livro, mas como chegou agora, eu resolvi trazer. Chegou o coração de Dom Pedro I. Tá? Ele fica aqui, ó, nesse tipo um relicário, né? E aí ele fica dentro, ó. Aqui é o coração dele. Ele fica aqui dentro, tá? E fica fechadinho assim. E ele chegou com todas as honras de Estado, como se fosse um chefe, né? Alguém vivo, um chefe de governo de algum lugar, de algum país, como se estivesse vivo. Aí, por que o coração dele está lá, né? O coração dele estava em Portugal, no Porto, na cidade do Porto, e o corpo dele está aqui no Brasil, né? No mausoléu que tem lá. Agora eu não lembro, é no Parque da Independência, né? Se eu não me engano, acho que é. Então, dentro do ladinho lá, isso. Que inclusive vai ser reinaugurado o museu agora, dia 7 mesmo, né? Eu fui atrás para saber o que o coração estava fazendo lá, porque eu sempre achei que estava o corpo todo aqui, né? E aí eu descobri que quando ele estava prestes a falecer lá em Portugal, ele pediu para a segunda esposa dele, né, que a primeira, Leopoldina, tinha falecido, depois ele casou de novo. A gente vai ver tudo isso mais para frente, tá? E aí ele pediu para a esposa dele que o coração dele ficasse na cidade do Porto. E ela atendeu o pedido. Então o coração foi tirado do restante, né, do corpo dele quando ele faleceu, foi já colocado numa substância com formol, que de 10 em 10 anos é trocada para que se mantenha o órgão ali, né, conservado. E aí nunca tinha saído de Portugal. Tá? Aí parece que começou um movimento e entraram em contato com aquela doutora Anice Yamaguchi, aí ela entrou em contato com o deputado Luiz Felipe de Orleans, que é da família real, e aí eles começaram esse movimento junto ao governo brasileiro e ao governo português para poder trazer o coração para esse período da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, porque foi Dom Pedro I que declarou a independência do Brasil. E aí acertaram tudo, então o coração veio e vai ficar, se eu não me engano, até dia 8 de setembro. Aí ele retorna para Portugal, né? O fico foi 9 de janeiro. Será o dia do... Será? Não sei, está prometido para voltar. Se não voltar, aí pode dar um problema entre os dois países. A princípio é para voltar, né? Bom, calma. Vamos aguardar. Oi? Não, então depois ela explica. Então, como a gente acredita que nada é por acaso, deve ter algum significado do porquê isso estar acontecendo nesse momento, né? Porque nunca saiu lá de Portugal e veio para cá justamente agora, né? Então, lógico, ele não está mais aí, é um órgão, é um pedaço do corpo dele, o espírito dele não está aí, mas deve ter algum porquê disso ter acontecido e estar acontecendo, né? Então, a gente espera que seja um porquê bom e que, né, Deus abençoe o nosso país. Então, só para vocês, que eu não sabia se todo mundo tinha visto, né? E como é bem o tema que a gente está falando, a gente ainda está longe, né, da independência. Ainda estamos no capítulo 2, ainda estão descobrindo o Brasil, mas já fica registrado aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, vocês lembram que a gente parou na parte onde os portugueses, então, chegam ao Brasil, certo? Aí o Humberto continua falando assim, ó. Os naturais, que eram os índios, os recebem como irmãos muito amados. Então, aqui a gente já vê como o plano espiritual foi preparando tudo. Por quê? Por mais bonzinho que fossem os índios que estavam ali na faixa litorânea,
Então, imagina, você está lá na sua casa, na sua terra, chega um povo estranho, podia ter rolado um receio, uma coisa assim. Não, mas eles receberam de braços abertos. Por quê? Tinha todo um planejamento espiritual ali. Do mesmo jeito como o Henrique de Sagres espiritualmente influenciou o Cabral nos seus sonhos e tudo, também foi feito o mesmo trabalho espiritual com os índios, né? Provavelmente, ele não cita, mas provavelmente também tiveram sonhos, tiveram, né, um preparo para receber bem esses portugueses. Por isso que eles os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa de Henrique Soares, eles a ouvem com veneração e humildade. Henrique Soares é o frei que veio na comitiva de Cabral e é ele que vai realizar a primeira missa na terra brasileira. Tá? É ele que realizou a primeira missa no Brasil. Então, ele já, vejam aqui, ó, ele já começou a falar de Jesus para os indígenas quando ele chega. Né? Mesmo sendo línguas diferentes, eles conseguiram ir se expressando de alguma coisa, de alguma forma, e o Humberto fala que os índios ouviam com veneração e humildade a palavra religiosa, ou seja, estava falando de Jesus. E os índios já ouviam, né? Colocam suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. E reza a crônica de Caminha, que foi quem escreveu a primeira carta, né, sobre o descobrimento do Brasil, que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro. Diogo Dias, ele era um navegador. Ele teve até aquelas descobertas, né, que a gente viu, ele descobriu alguma coisa que eu não lembro agora de cabeça. Tá? Mas ele era um navegador português que veio na esquadra de Cabral. Tá? E ele dançou. Então, segundo o Pero Vaz de Caminha, na sua carta, ele diz que Diogo Dias dançou com os índios nas areias de Porto Seguro, nas areias ali da praia, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na terra de Vera Cruz. Então, os índios foram muito receptivos, ofereceram as suas ocas, né, as suas casas, e dançaram e festejaram e fizeram ali um banquete, né? Então, realmente foi uma festa essa chegada, né? Agora foi demais. Bom, Humberto nos conta que no plano espiritual a chegada dos portugueses é comemorada com grande alegria. As assembleias espirituais abençoam as praias e as florestas. Então, ou seja, era festa aqui e era festa no plano espiritual também. E ele fala assim: há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após o novo dilúvio. Ele está fazendo uma referência aqui à Arca de Noé, que foi feita, teve o dilúvio, eles ficaram navegando por muito tempo, até que uma pombinha trouxe um galinho, mostrando que tinha já terra firme em algum lugar. Então ele compara a chegada dessa pomba levando a Noé o raminho com a chegada ao Brasil. Então era como se fosse um novo momento ali de felicidade, de chegamos em terra firme, né? Temos condições de retomar uma vida. Então era a mesma alegria que eles sentiam, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E acho que principalmente os desencarnados, porque eles tinham plena consciência do que era, né? Os encarnados estavam felizes, mas não tinham a consciência dos planos de Jesus para o Brasil. Já no plano espiritual eles tinham. Tá? Henrique de Sagres, né, o Eliu, alegra-se com as bênçãos recebidas, mas fala Jesus sobre seus receios. Então ele está feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Olha o que ele fala para Jesus: Mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos.
Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invadindo as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Eliú, a gente viu que ele já foi um sábio lá do povo hebreu, provavelmente teve outras encarnações e agora era um emissário divino. Então, ele conhece a alma humana. Então, ele se preocupou. Por quê? Portugal descobrindo essa terra nova iria gerar a cobiça de outras nações, de outros povos. Então ele temia que outras nações viessem para invadir o Brasil e para se apropriar desta terra, né? E com isso, parte dos planos de Jesus ficaria comprometida. Por quê? A gente não viu que Jesus fez o planejamento de 3 raças aqui? Nele escolheu o povo mais pobre da Europa, os índios, que eram espíritos iniciantes, tinham ainda a pureza ali do início das encarnações, e os negros, que viriam, que seria a raça mais humilde. Então, se viessem outros povos com formações diferentes, podiam comprometer os planos aqui. Então, ele pede a bênção de Jesus, né? Então, dai-nos a vossa bênção, né? Para que possamos velar pela sua tranquilidade, para que o Brasil não fosse invadido por outros povos, tá? Aí Jesus, confiante na proteção de Deus, fala para Eliú com alegria: Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. Ou seja, não precisa se preocupar. Isso não vai acontecer. Quantas vezes na nossa vida a gente tem essas preocupações que Jesus deve virar para a gente e vai falar assim: querido filho, irmã, né, irmão, querido irmão, querida irmã, não se preocupe. São preocupações, são receios o quê? Inúteis. Às vezes a gente fica com medo, né? Fala, não vai dar certo. Ai, Deus, acho que não está me vendo aqui, né? E Jesus está falando assim, tô vendo, e para com esse receio que não vai te levar a lugar nenhum. Então nós temos que ter fé, temos que ter confiança. E aí ele fala que esse receio do Eliú era inútil, aquilo não ia acontecer. Olha só. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. O Brasil está eternamente ligado ao coração de Jesus. Tem noção do que é isso? Não é para qualquer um. Nosso país está ligado eternamente ao coração de Jesus. Então ele nunca vai nos desamparar. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta falar, então deixa lá que ele faz. Não é isso, tá? As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. O principal aqui no Brasil é essa união entre irmãos de raças diferentes. Ou seja, raças diferentes, mas todos iguais, todos irmãos, né? Esse é o objetivo. Sob a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. Não é à toa o ditado, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro porque Jesus escolheu o Brasil, então Deus é brasileiro, né? Olha o que ele fala aqui, gente. Isso é algo assim que a gente tinha que realmente esmiuçar e falar, nossa, somos privilegiados por estarmos aqui.
E, portanto, temos uma missão aqui. Que se a gente veio sob essas bênçãos divinas encarnar nesse país, é porque também alguma coisa Deus espera da gente. A gente não veio a passeio. Tá? Então, ó, a volumosa extensão é um país enorme. O Brasil tem um território muito grande. Só que pairará constantemente, ou seja, sempre, em nenhum momento vai deixar de ter a assistência de Jesus. Em nenhum momento a gente vai deixar de ter essa assistência de Jesus e nem vamos deixar de ter a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Então, Jesus e Deus estão abençoando, protegendo, olhando, cuidando do nosso país. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Ciclópicas de coisas grandes, gigantescas. Então, realizações gigantescas que esse nosso país tem. Então, impérios, grandes países, grandes potências vão ficar de olho no Brasil, mas vão esbarrar. Em quem? Nas bênçãos de Jesus. Então, que nem às vezes hoje tem gente que fala assim, a China vai conquistar o Brasil, porque é tudo chinês. Não vai, que não vai conseguir. Porque Deus e Jesus não vão permitir. Deus e Jesus não vão permitir que países estrangeiros venham dominar o nosso país. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Vejam isso daqui. Antes desta terra estar ligada ao coração dos homens que nela habitam, ou seja, nós, ela está ligada ao coração de Jesus. Então, o Brasil está ligado ao coração de Jesus. Mas com esta frase, a gente entende que o Brasil tem que estar ligado também ao nosso coração. Porque ao coração de Jesus ela já está lá. Desde a época, desde o momento em que Jesus escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Só que ao nosso coração, ele já está? A gente ama esse país? A gente reconhece o poder espiritual deste país? Ou a gente só fala mal dele? Ou a gente se envergonha de ser brasileiro? Quando na realidade a gente tinha que ter orgulho de ser brasileiro. Ah, mas aqui tem isso, tem aquilo, tem. Ainda tem. Mas tem as bênçãos de Jesus. Tem o Evangelho de Jesus, tem o amor de Jesus, tem o coração de Jesus. Então nós temos que amar o nosso país, temos que defendê-lo, temos que cuidar do nosso país, da nossa pátria. E não é só quando é Copa. Quando é Copa, aí todo mundo pega a bandeirinha, pega a camiseta, a corneta e sai comemorando. Quando não é Copa, esquece. A gente tem que ter esse amor pelo nosso país, não pelo futebol, por um time, por uma seleção, mas pelo país. E é esse amor que nós devemos ter, porque do mesmo jeito que o nosso país está ligado ao coração de Jesus, ele tem que estar ligado ao coração dos homens, ou seja, da humanidade que aqui está encarnada. Então temos que desenvolver esse amor ao nosso país, tá? Dessa forma é que um pequeno país como Portugal resistiu às invasões inglesa, francesa, espanhola, holandesa, conservando a unidade territorial do Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Se a gente for pensar o que aconteceu, realmente só Jesus na causa. Olha o tamanho que é Portugal. Portugal é um país pequeno da Europa. E está lá na Europa. Como é que eles conseguiram defender um território gigantesco do tamanho do Brasil?
Vieram holandeses, vieram franceses, espanhóis, ingleses, vieram e tentaram conquistar territórios no Brasil, mas não conseguiram, porque aqueles que aqui estavam não permitiram. E a gente vai ver também tudo isso, tá? Como foram essas tentativas de invasões e nenhuma deu certo. Por quê? Porque Jesus já previa isso e já colocou aqui, encarnado, pessoas que iriam amar esta pátria, amar este país e lutar por ela. Então hoje nós, que não temos essas invasões, temos condições muito melhores do que as condições que se tinha aqui em 1500, 1600, 1700. Por que nós hoje não defendemos nosso país? Se dependesse de hoje, a gente já tinha sido invadido. Mas os espíritos encarnados naquela época não permitiram. Tá? Humberto fala assim: as possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os estados americanos no norte devem sua posição territorial às anexações. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Não se podia dividir o Brasil. Iria se manter aquele formato como temos até hoje. Com outros países na América, isso não aconteceu. Até os Estados Unidos, que é um país maior do que o Brasil em território, mas graças a essas anexações que ocorreram depois. Depois foram se juntando estados. Mas o Brasil, desde a época lá do descobrimento, e aí depois vieram as capitanias hereditárias, que foram entrando pelo sertão, desbravando esse país, se manteve. Ninguém conseguiu dividir e fazer outro país. Já tivemos momentos onde até o Sul quis se separar do Brasil. Conseguiu? Não. Né? E não vão, ninguém vai conseguir. Por quê? Está aqui, ó, a mão do Senhor se alça sobre todo o nosso país e sobre as riquezas deste país. Então nunca vai se fracionar, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O mapa das Américas. Aí, antes de vocês pensarem, que vocês vão falar assim, mas e o Canadá? O Canadá é grandão. Eu vou explicar o Canadá já, calma. Já chego no Canadá, tá? Mas primeiro eu vou explicar aqui. Aqui temos o mapa das Américas. Então, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América Central foi onde chegou Cristóvão Colombo, lembram? Que a gente viu. É isso que o Humberto falou aqui. Se fragmentou em várias nações, em vários países. Ó, essa parte ampliada aqui, ó, América do Norte ali, América do Sul aqui, e aqui é a América Central. Olha quantos países tem aqui. E lembram, a gente viu, Cristóvão Colombo fez 4 viagens. E outros navegadores também fizeram viagens. Mas o que aconteceu com a América Central? Ela se fragmentou. Ela foi fragmentada em vários países, tá? Os Estados Unidos, como ele já explicou para a gente, depois foram anexados outros estados. E hoje, o país com maior território é a Rússia.
Em segundo lugar é o Canadá. Em terceiro lugar é a China. Em quarto lugar é os Estados Unidos. E em quinto lugar é o Brasil. Bom, China e a Rússia não estão aqui nas Américas. Tem outras histórias, não foram, né, não passaram pelas conquistas das navegações como nós aqui nas Américas. Os Estados Unidos ele já explicou. E o Canadá eu vou explicar para vocês, tá? Porque ele é o segundo maior. Então vai falar, mas o Humberto falou que Jesus falou que não podia separar aqui, mas aqui é maior do que o Brasil. Primeiro, aqui não tem o formato de coração, só o Brasil que tem. E agora a gente vai ver como o Canadá chegou nesse território. Não foi nessa época aí. Então, ó, o Canadá. Os primeiros estrangeiros a se fixarem foram os vikings, por volta do ano 1000. Então, muito antes de Portugal chegar aqui no Brasil. O navegador italiano Giovanni Caboto, a serviço dos membros da coroa britânica, reivindicou o domínio europeu em 1497. Então, um pouquinho antes de Cabral chegar aqui. Tá? Então, um navegador italiano já tinha chegado lá no Canadá. Logo em seguida, os franceses também se fixaram na região para imprimir as suas atividades de natureza colonial. Então, foram os italianos, foi a coroa britânica, foram os franceses tentando lá chegar e morar e se instalar lá. Em 1º de julho de 1867, o Canadá Oeste, o Canadá Leste, não sei, eu acho que é Brunswick, enfim, e Nova Escócia uniram-se por meio de um documento chamado Ato da América do Norte Britânica. A partir de então, todo esse território seria politicamente reconhecido como domínio do Canadá. Então, o Canadá se formou em 1867, mais de 300 anos depois dos portugueses terem chegado aqui. Então, já era outra situação política no mundo, tá? Manter unido lá o território brasileiro em 1500, 1600, 1700 era muito mais difícil. Tá? E aqui a gente vê, eles eram separados em vários pequenos países, digamos assim, que aí resolveram se unir e formar o Canadá. Tá? E no ano de 1869, um levante liderado por Louis Riel, não sei, garantiu a conquista da chamada província de Manitoba. Um ano mais tarde, os membros da Colômbia Britânica decidiram incorporar-se ao Canadá. Em 1873, a Ilha do Príncipe Eduardo também tomou a mesma ação. Então, vejam, aqui foi o processo contrário. Eles começaram a querer fazer parte do Canadá, né? A última província canadense foi conquistada em 1949. Ontem, né? Não faz 100 anos. Quando a região de Terra Nova optou pelo fim da subordinação britânica. Então, ou seja, esse território que hoje é o Canadá, que é o segundo maior em tamanho, foi em 1949 que chegou na atual constituição dele, territorial. Oi? Tudo bem, 1900, eu já estava quase nascendo. Já tinha 3 aninhos. Então, tá vendo? Agora imagina, isso é o que eu falei, foi ontem. Né? É muito diferente da condição do Brasil. E que outra, era uma terra nova onde vários povos queriam vir e conquistar e tirar as riquezas daqui. Então, como não conseguiram? Não conseguiram porque tinha a mão de Jesus ali impedindo. Tá? Então, apesar do Canadá ser maior do que o Brasil, a história deles é outra. Tá bom? Aqui acabou esse capítulo, né? Começa outro ou não começa outro? Começa? Não tá. Então, vamos lá. Capítulo 3. Os degredados. Humberto, então, relata que multidões de espíritos edificados se reuniram após o descobrimento, formando feixes de luz entre o céu e a terra.
Olha só, ficaram espíritos indo e voltando com as suas luzes, né? Todos festejando aquele momento. Vocês têm noção de como isso é importante? Porque se não fosse, por que os espíritos estavam comemorando tanto? Vocês têm noção do que foi o descobrimento desta terra? Foi algo arquitetado, planejado por Jesus, junto com falanges de espíritos. Então, gente, não é qualquer coisinha, não. O Brasil é um país abençoado, sim. Mesmo a gente não valorizando, a gente tinha que valorizar mais nosso país. Porque ele tem uma história espiritual linda e riquíssima, onde Jesus age diretamente sobre nós, sobre o nosso país. E aí Humberto fala assim: e no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, abençoada e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas, que lhe talaram todos os campos, transformando-a num montão de ruínas. Olha o que ele fala aqui, que no além, ou seja, no plano espiritual, se ouviam as melodias da Galileia, da época que Jesus esteve na Galileia. Ao transportar esta árvore do Evangelho, espiritualmente foram transportadas as memórias de Jesus aqui na Terra, para cá. Espiritualmente, isso foi plasmado aqui no nosso país. Vejam que maravilha que é isso. Eles pegaram, porque o que nos dizem os espíritos é: no plano espiritual existem registros de toda a história da humanidade, que, como se fossem grandes arquivos, que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, acho que a gente consegue até entender um pouco melhor, né? Seria como se fosse um arquivo, um disquete, um pendrive, ou um CD, que você pega, coloca lá e você consegue ver o que foi, o que aconteceu naquele momento. Então vejam, esses espíritos plasmaram essas doces melodias aí da Galileia, ou seja, dos momentos em que Jesus esteve encarnado aqui no planeta Terra. Eles trouxeram isso para o campo espiritual do Brasil. Por quê? Jesus não estava trazendo seu evangelho? Então era necessário trazer os seus ensinamentos, as suas memórias. Tá? E aí ele aqui fala, né, como era a Galileia antes das cruzadas, né? Porque depois, com aquelas conquistas dos povos islâmicos conquistando, os cristãos conquistando, era aquela brigaiada, aquela coisa, se destruiu um monte de coisa, né? Então, como era antes disso, ou seja, na época em que Jesus lá esteve. Afigurava-se que a região dos pescadores humildes que conheceu, bastante assinalados, os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo, dilatada em seus suaves contornos. Então, ó, a região dos pescadores, ou seja, aquele onde Jesus ali viveu, onde estavam os passos de Jesus, as regiões onde Jesus esteve ali, onde Jesus viveu, ensinou, onde ele fez a multiplicação dos pães, onde ele curou várias pessoas, onde ele fez a última ceia, onde ele foi crucificado, aonde ele nasceu, tudo isso foi transplantado para cá. Todas essas memórias do Cristo na Terra vieram para cá, vieram para o nosso plano espiritual. E junto com essas memórias, a energia disso. Né? Isso não sou eu que estou falando, é o Humberto, tá? Tá no livro. A alegria reinava em todos que comemoravam a pátria do Evangelho quando Jesus se faz presente. Estavam todos aqueles espíritos ali comemorando, trazendo essas recordações.
E eis que Jesus se faz, lógico, no plano espiritual, né? Mas aqui, sobre em cima, né? Do nosso país, tá? Então Jesus veio das esferas mais altas e veio aqui próximo à Terra novamente. Porque lembram, começa o livro com Jesus vindo. E ele veio de novo. E Humberto descreve assim, ó. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Jesus trazia uma bandeira branca. E era tão branca, tanta luz emanava dela, que era como se fosse um pedacinho da alma de Jesus. E ele vem com um sorriso nos lábios. Vejam que olha que imagem linda que deve ser, que deve ter sido. Jesus vindo com um sorriso, porque ele estava feliz. E traz essa bandeira, a bandeira branca. A bandeira branca é o símbolo do quê? Da paz. Não é? Então Jesus traz essa bandeira branca para o nosso país. Jesus se dirige a um de seus elevados mensageiros na terra. Não é mais a Eliú que ele se dirige. Eliú teve a sua participação, teve o seu trabalho. Lógico que ia continuar trabalhando espiritualmente aqui. Mas Jesus se dirige a outro espírito. Outro espírito que ele fala que é um dos seus elevados mensageiros na terra. Então Jesus, quando ele está lá nas esferas superiores, ele não está sem saber o que está acontecendo aqui na Terra. Ele fica sabendo, porque ele tem mensageiros, espíritos elevados que trabalham, que colaboram na obra de Jesus. E aí estavam esses espíritos aí nessa assembleia linda aí de várias dessas falanges espirituais, e Jesus se dirige a um deles com doçura e fala para ele. Deixa eu ver se dá tempo. Eu vou deixar vocês curiosos. Não, tá bom, tem 10 minutos. Brincadeira, eu vou falar. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. O coração de Jesus está pedindo para que Ismael seja o zelador ali, ou seja, que ele cuide do nosso país, da terra do cruzeiro, que é o Brasil. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Então Ismael é um trabalhador muito dedicado na seara do Cristo. E Jesus escolheu ele, não foi à toa. Jesus escolheu um dos seus melhores trabalhadores para cuidar desse país. Como a recebei no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Acho que é como acho que eu digitei errado, tá, gente? Acho que como a recebi no coração. Então ele pede para que Ismael receba o Brasil da mesma forma como ele, Jesus, recebeu pela vontade de Deus. Tá? Obedecendo às inspirações de nosso Pai, que é Deus. Reúne as incansáveis falanges do infinito. Então, não vem, Ismael, você vai lá, mas não vai sozinho. Não vai sozinho. Você pode reunir falanges e incansáveis, ou seja, aqueles espíritos que mais se dedicam com amor, com caridade, com vontade de auxiliar. Ou seja, escolhe os melhores. Tá? Que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento.
Olha a responsabilidade de Ismael. Jesus não ia dar essa uma tarefa para qualquer um, né? Então vejam a grandiosidade de Ismael. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ismael é um herói. Tinha que ser, né? Para ter uma responsabilidade dessa. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Então, ou seja, o Brasil vai substituir o papel que era lá de Jerusalém, onde Jesus encarnou. E isso foi transferido para cá. Guarda este símbolo da paz. Jesus dá a ele a bandeira. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. O trabalho de Ismael trabalha nesta terra para que o cristianismo, ou seja, os meus ensinamentos, revivam aqui em séculos futuros. Jesus sabia que não ia ser naquela época. Jesus tem paciência, não é igual a gente. Né? A gente começa a trabalhar, começa a estudar, já quer para amanhã o resultado. Começa a desenvolver a mediunidade hoje, já quer receber o Espírito amanhã. Jesus não tem essa pressa nossa. Ele é paciente. E ele entende as nossas imperfeições. Então ele sabia que ia levar séculos até isso acontecer. Como ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Tá? E aí ele dá essa bandeira em branco para Ismael, essa bandeira branca para Ismael, e fala: inscreve nela o teu lema. Vamos ver que lema é esse? Ismael recebe a bandeira branca de Jesus com lágrimas de reconhecimento, né? E nela, pelo impulso mental de Ismael, surge o lema: Deus, Cristo e caridade. Este é o lema de Ismael. Deus, acima de todos, porque é o nosso Criador. Cristo, porque é o governador do planeta Terra. E caridade, porque sem caridade não somos nada. Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, fala que muitas vezes é traduzido como amor, né? Sem amor eu nada seria, sem caridade eu nada seria. Este é o lema de Ismael. E aí esse lema apareceu na bandeira, pelo pensamento, pela vontade de Ismael, foi inscrito esse lema. E todos os espíritos reunidos cantam hosanas. Todos os espíritos ali louvavam a Deus cantando por esse momento abençoado que estava acontecendo. E agora eu tenho que parar. Tá? Mas na próxima semana, a gente vai descobrir quem é Ismael. Quem é Ismael? Iremos descobrir, tá? Então fica para os próximos capítulos. A carinha de vocês é ótima, gente. Eu fico feliz, sinal de que vocês estão gostando. Porque todo mundo fica assim, tipo, não, vai falar agora. Não vou, porque demora. Então tem que falar. Se vai... Uma semaninha de curiosidade. É para não faltar a semana que vem. Mas no livro não fala quem é o Ismael. Alguém leu esse livro? Não. Esse, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
E não achou. O que eu tenho, então, que é o antigo, é a Constelação do Cruzeiro. Ele é um livro pequenininho assim, azul com as estrelinhas. Tem a constelação. O novo tem, acho que, a verde e amarelo com a bandeira do Brasil, não é? É. Essa capa aqui é a mais nova, tá? O meu nem é esse também. O meu é mais antigo que esse. O meu é a Constelação do Cruzeiro. É, azul. Nem tem aí, acho. Não. Então, mas no livro não fala quem é Ismael. Não é para pesquisar, é para esperar a semana que vem. Para não estragar a graça. Isso aí. Bom, eu trouxe hoje uma música chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Daquela compositora, cantora e espírita, que eu já trouxe música dela, Elizabeth Lacerda. E ela, com uma outra pessoa, fizeram. É tipo uma oração que elas transformaram em música. Então eu trouxe essa pra gente hoje, tá? Já que chegamos no capítulo onde se chega no Brasil, aonde Jesus entrega a sua bandeira para Ismael, escolhe Ismael para ser o espírito responsável por este país. Então, hoje vamos ver essa música, tá bom? Brasil, terra de bênçãos, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é a nossa gente, buscando resgatar passado cheio de erros, no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração.